Boa tarde e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar os vídeos deste canal. Fomos sugeridos para, neste vídeo, abordarmos sobre as alegações finais no julgamento de processo penal. Ok. Como fazer as alegações finais em processo penal? Primeiro passo: o que um advogado, um defensor público ou advogado estagiário deve prestar atenção para melhor ter as alegações finais do processo em que assiste. O primeiro passo está no domínio do processo. Deve ter o domínio do processo. Quando digo domínio do processo, é estar a par, ler, ter conhecimento da primeira folha até a última folha que está no processo. A primeira folha normalmente é o auto de notícia ou o auto de denúncia. Depois segue os despachos, meios de provas, a acusação, a contestação, a marcação do julgamento e tudo mais. Então, o mandatário deve ter domínio de todo o papel que está no processo. Saber o que cada papel diz. Porque é aí onde vai começar a formular as suas alegações. Ou seja, as alegações em processo penal iniciam mesmo com a compulsa do processo, onde o advogado ou o mandatário vai extrair elementos que entender serem úteis para enfraquecer a acusação ou mesmo para a absolvição do arguido. Então, o primeiro passo é ter domínio do processo, ler todo o papel que está no processo, todo mesmo, e saber qual é a prova que indicia contra o arguido e qual é a prova favorável ao arguido. E também a junção da sua prova que for favorável ao arguido. Este é o primeiro passo. Segundo passo: ter domínio da técnica de perguntas a colocar durante a sessão. Ou seja, nem todas as perguntas são favoráveis ao arguido. Então, o mandatário ou advogado deve ter a capacidade de perceber se determinadas perguntas podem ser favoráveis ao arguido ou não. Um exemplo: eu não posso perguntar ao arguido de que a acusação diz que você roubou. Por que estão a indicar assim, uma vez que lá na zona tem muita gente, mas estão a apontar exatamente assim que roubou? Por quê? Não posso colocar essa pergunta, porque essa pergunta não é favorável ao arguido. Quem deve colocar essa pergunta é o Ministério Público que está a acusar. Faz sentido. Agora, eu que estou a defender o arguido, não posso colocar uma questão dessa natureza ao arguido, de que, por que estão a acusar assim? Lá tem muita gente, por que estão a acusar assim? Alguma coisa. Não posso. Então, essa pergunta não é favorável ao arguido. Então, qual é a pergunta que pode ser favorável ao arguido numa situação dessa? É verdade que no dia em que a acusação reza de você ter roubado na casa do Sr. João, você tinha viajado? Essa pergunta facilita o arguido. Ele vai dizer sim. Então eu pergunto: para onde? Ele vai dizer: tinha viajado para Zimbábue, tinha viajado à Beira. E aí eu consulto: viajou de meio particular ou de chapa? De chapa. Tem o recibo do bilhete da viagem? Sim. Juntamos no processo? Ou se nos juntamos na hora? Se tens recibo, peço para eu juntar. Porque em processo de crime posso juntar documento de prova a qualquer momento em processo de crime. É diferente do processo civil. E qual outra questão que posso colocar para favorecer o arguido ou para aliviar o estresse do arguido no processo penal? Numa situação dessa, para eu ter domínio de como fazer as minhas alegações. Dizem no processo de que você roubou congelador, televisor, computadores,
Na sua casa encontraram algum bem desses que dizem que foi roubado? Não, não encontraram nenhum bem. Essa pergunta é favorável ao arguido. Agora, posso colocar questões de fundo para o ofendido, porque é ele que indicia, apesar que é acusa o Ministério Público, mas é ele que indicia. Agora, ao ofendido, já posso colocar perguntas pesadas para beneficiar o arguido. Por que você acusa que o arguido que foi roubado na sua casa? Você ele viu? Com quem ele estava? Com quem você estava? Essas questões todas são mais indicadas para o ofendido, de modo eu a defender o arguido. Então, essa é a segunda técnica. O domínio das perguntas a colocar tanto para o arguido como para o ofendido. Isso vai te ajudar a concluir boas alegações. Terceiro, estar atento a todo pormenor de fala do arguido durante o julgamento. Tudo que o arguido for a falar durante o julgamento, o arguido, o ofendido, as testemunhas, os declarantes, peritos, todos estão aí. Estar atento do que eles forem falar. Se o que eles falam está em consonância com a acusação ou não. A abordagem que essas pessoas, que o ofendido, testemunhas, declarante, trouxe ao processo, ajuda a acusação ou é mais favorável ao arguido? São essas três técnicas que eu entendo serem úteis para boas alegações. Agora, em função dessas três técnicas, eu já estarei em altura de formar boas conclusões nas alegações. Começo a fazer alegações fazendo menção ao ato de notícia ou de denúncia, depende. Se lá tiver alguns elementos que contrariem a acusação, se não tiver, não vou falar. Mas começo da acusação. Se o que consta na acusação ficou provado, quer ao nível da instrução preparatória ou do julgamento, se ficou provado ou não ficou. Se não ficou provado, como que eu vou trazer essas minhas alegações? Vai ser em função das palavras que o arguido, das respostas que o arguido deu, as respostas do ofendido, se haver testemunha também das testemunhas, de que não houve nenhuma ligação entre a acusação e as provas produzidas, quer no processo durante a instrução preparatória, ou das respostas dadas tanto pelo arguido como dos intervenientes processuais, ofendido, testemunhas, declarante, peritos e por aí em diante. Se os fatos ficaram provados, também terei uma outra linha de argumentação. Os fatos ficaram provados através das testemunhas, das respostas dadas pelo arguido, e também aí já posso pedir a atenuação extraordinária, a atenuação da pena, porque o ofendido confessou, cooperou com o tribunal, por aí. Então, são essas linhas que eu devo trazer para melhor saber defender o arguido. Então, meu caro, espero ter ajudado, aliás, a perceber como ter melhores alegações em processo penal. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e sugerir mais temas. Valeu.